para manter salvo, é condicional, existem condições. Eu não posso me deter em algo que as pessoas pronunciam hoje, dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Aqueles que dizem que uma vez que você foi salvo, você não perde a salvação. Aí você vai de confronto com a palavra de Deus, porque ela cita versículo, ela cita livros, ela cita várias partes que existem condições, existe disciplina, existe doutrinas a ser, existem princípios para a salvação. Não é tão somente, né, levantar a mão, aceitar Jesus, batizou. Alguns acham que batizou já está salvo. Opa! Nem para a igreja não volta mais, já estou salvo, batizei. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, há alguma censura. Há alguns princípios, alguns mandamentos, algumas disciplinas que Deus impõe pela sua palavra para nós mantermos firme. Jesus não falou assim, você batiza, você aceita, batiza, toma ceia, você está salvo. Não precisa fazer mais nada. Não, Jesus falou o quê? Aquele que perseverar até onde? Que fim é esse? Igual perseverar até o fim da minha vida, ou até o fim dos séculos, até o arrebatamento, porque nós não sabemos que dia que nós vamos morrer. Por isso nós temos que perseverar até o fim, porque às vezes a gente acha que está robusto, está beleza, rapidinho está vestindo um paletó de madeira, rapidinho. Pessoas que você estava aí vendo aí, andando para lá e para cá, conversando, tal, de repente do nada, ficou sabendo, fulano morreu, misericórdia. Então não dá tempo. Então, quem não será arrebatado? Estamos falando primeiro sobre o ponto negativo. Quem não será? Quem não vai para o céu? Ah, pastor, mas não tem jeito, isso aí é julgamento. Não é julgamento. Isso aqui é um ensinamento que Deus nos mostra, que nós devemos evitar estas coisas, para não perdermos o quê? A salvação. Nós temos que evitar. A Bíblia fala que nós devemos fugir de toda o quê? Aparência do mal. Foge de toda aparência do mal. Ele manda os jovens também dizer assim, foge de todo desejo da tua mocidade. E a Bíblia é cheia de nos mostrar isso. Nós falamos, quarta-feira retrasada, sobre, primeiro, muitos pecados que impedirão muitos crentes de ser arrebatados. Primeiro nós falamos, Apocalipse 22 e 15, os mentirosos. No mesmo capítulo, 22 e 15, nós falamos dos feiticeiros. Nós falamos no mesmo capítulo, 22 e 15, os cães, que não são os cachorros, porque cachorro não vai para o céu. Cachorro morre e vai para a terra. Os cães são os maus obreiros, os maus pastores, que estão aí aproveitando do rebanho, aproveitando da igreja, para construir impérios, para construir castelos e tudo mais. E hoje nós vamos falar ainda Apocalipse 22 e 15. Hoje nós vamos falar sobre o outro. Pode ler, Cristiano. Chegar no lugar. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esta tradução, prostitui, aí tem uma tradução que fala os adúlteros. Os adúlteros, eles ficarão fora do reino dos céus. Hebreus 13 e 4 e 1 Coríntios 6, 9, nós vamos estar lendo depois. Veja bem, irmão, os adúlteros. O que é adúltero?
o que é adúltero. Olha para você ver, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, Tiago 4:4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ali, irmãos, está nos mostrando que existe dois tipos de adulterar, Existe o adultério corporal entre um homem casado e uma mulher que não é o seu cônjuge. Isso chama-se adultério. Ele está se apoderando de algo que não é dele. E existe o adultério espiritual, quando nós adulteramos a palavra de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa dentro da palavra para sustentar o nosso ego, para sustentar a nossa vaidade. E aqui nós vemos que de fora vão ficar os adúlteros. Pastor, mas se ele se arrepender? Se arrepender, tem salvação, tem que arrepender e abandonar. Não adianta arrepender e continuar fazendo. Não adianta, Então, veja bem, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não vai fazer parte do arrebatamento. Muitos que acham que estão na prática desse pecado, acham que na hora do arrebatamento ele vai subir. Ele não vai. Na volta de Jesus, ele não vai com Jesus, ele não vai. Porque o que nos sustenta para a salvação? É a presença de quem? Do Espírito Santo. Agora, se a pessoa está, e o corpo nosso é o quê? Templo de quem? Do Espírito Santo. Se a pessoa está usando o templo do Espírito Santo para pecar, como que ele vai fazer parte do arrebatamento? Porque quem vai nos arrancar da terra é quem? Quem vai nos arrancar da terra? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. É Ele que vai, quem tem o Espírito Santo naquele dia, quem tiver cheio do Espírito Santo e tiver o Espírito Santo, sobe. Quem não tiver, aí como que o adúltero, se ele às vezes está cantando, pregando, mas está fazendo esse pecado, ele não vai, ele fica. Ele tem que abandonar, ele tem que confessar, ele tem que abandonar e largar para fazer parte. E é um pecado, irmãos, que, para você ver, são minutos de prazeres. Minutos de prazeres que pode custar o quê? Uma eternidade. Não é? Não é minutos de prazeres? Aconteceu, pronto, acabou. A vida continua, mas a salvação foi bloqueada por causa desse pecado. Olha o que diz Hebreus 13:4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha aí para você ver. Venerado, seja respeitado, seja o leito, haja respeito no leito do homem para com a mulher. Às vezes aqui, irmãos, é assim, o homem às vezes erra, e para ele é normal, Mas se a mulher errar, ela é castigada.
É ou não é? A mulher às vezes perdoa, mas o homem não perdoa. É incrível, ou não? Ou eu estou errado? É. Você vê, a mulher adúltera, lá de João, ela caiu sozinha, né? Ela pecou sozinha, ela prostituiu, ela adulterou sozinha. Não foi? Não tinha ninguém com ela ficou toda lá sozinha. Tinha alguém com ela. Mas por que não levou o miserável também? Porque esse pecado aqui, adultério, é o único que não derruba um sozinho. Toda vez ele derruba 2. E de 2 pode passar para 4. Sabe por quê? Pode derrubar a família. Pode destruir 2 famílias. Pode destruir filhos. Pode destruir uma sociedade. Você viu o Davi? Por que Davi sofreu com os filhos dele? Consequência do pecado com Betseba. Deus perdoou Davi? Perdoou, não tirou o reinado dele, ele continuou reinando, Deus perdoou ele. Só que Deus falou assim, eu te perdoo, mas a espada nunca vai afastar da tua casa. O preço vai ser alto, e o preço foi alto, os irmãos sabem, rebeldia dos filhos, rebelião dos filhos, divisão dos filhos e tudo mais. Então, foi um pecado que derrubou, que derruba dois de uma vez. Não tem jeito de cair sozinho. Ah, pastor, eu vim aqui confessar que eu adulterei. Com quem? Não, sozinho. É lógico que contando com o adultério que Jesus falou, que só de olhar já adulterou, aí já entra aí também, né? Se você olhar e desejar, então está roubado. Ser humano, por isso que eu estou falando, a salvação ela não é fácil. Ou é fácil? É fácil? Igual estão pregando aí? Esse estudo aqui, se for passar em algumas igrejas, a hora que eu sair lá fora, eles me lixam. Eles não aceitam. Que isso? Fulano aqui. Não, pelo amor de Deus, não pode pregar. Não, pastor, isso aí, tira isso aí. Então eu vou ter que rasgar a Bíblia. Pregar o quê? 1 Coríntios 6 e 9. Olha aí para você ver também Paulo falando. Aqui em Hebreus falou. Agora 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aí. Nem os adúlteros herdarão. Paulo conclui aí, ele não conclui falando lá no final, nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus, irmãos. Tem, isso aí, para você ver que são, às vezes nós pensamos assim, que pecado, às vezes fica preocupado com tanta coisa, que às vezes são costumes, e esquece o verdadeiro pecado. É ou não é? O verdadeiro pecado. Então, adultério, pessoa que pratica adultério, ou seja, relação sexual de pessoa casada com outra que não seja seu cônjuge. Eu fico imaginando hoje, né? Nós estamos na era da graça. Na época da lei, quando a pessoa era pega em flagrante adultério, o que acontecia com ela? O que eles faziam? Eles matavam? Como? E faziam o quê? Um montão de pedra na onde que a pessoa estava. Você imagina se hoje fosse matar? Não tinha jeito de andar de carro na rua. Tinha caminhãozada de pedra.
Ia ser cupim na rua. Porque as pessoas hoje têm uma facilidade para isso. Tem uma facilidade. Está se oferecendo. As pessoas estão se oferecendo. Ah, eu quero cair. É? Ai, quer me derrubar? É desse jeito. Aí Paulo vem e fala: se comete isso aqui, não herda o reino dos céus. É um pouquinho assim apertado esse estudo, irmãos. Mas eu tenho que falar. Eu já passei ele uma vez lá na primeira igreja, depois na segunda, ali na outra. E agora, depois de muitos anos, estou repassando ele. Por quê? Porque é necessário. Porque às vezes a gente esquece, vai chegando gente nova também na igreja, e precisa aprender, precisa saber. Ah, não, eu vou lá, depois eu peço perdão e pronto, beleza. Mas o preço consequência é terrível, é dolorido, é amarga. Eu sempre assim, pecado é igual laranja lima. Laranja lima, você está chupando ela, tá? Lá no finalzinho dela é o quê? Vamos mais, porque tem pecado demais aqui para falar. Mais um. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, Ixi. aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Olha aí, irmãos. Presbítero Cristiano, lê de novo isso, até no homicida. Repetir? Isso, até no homicida. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas. Aí, homicidas. O homicida não herdará o reino dos céus. O que é homicida? Assassino. Pessoa que mata outra pessoa. É um assassino, é um homicida. Ah, pastor, graças a Deus, eu levei até um susto agora, porque isso aí é só lá no mundo. Mas existe o homicida dentro da casa de Deus. Sabia? Não, pastor, aqui todo mundo é liberto. Aqui ninguém, eu nunca vi irmão com faca, com revólver. Não precisa, para matar, irmão, não precisa ter revólver, não precisa ter faca, não, basta ter uma língua afiada. Eu tenho que falar a verdade. Basta ter uma língua afiada ou não? Língua mata? Provérbios fala assim, que o poder da vida e da morte está na onde? Na língua. Com a língua você dá vida e com a língua você mata. Então, homicida. Pessoa que causa morte a outra pessoa. É homicida. Não herda o reino dos céus. Aí, irmãos, graças a Deus, isso aí eu nunca fiz. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não mata. Às vezes a gente mata com palavras. O sábio Salomão, ele vai chegar a dizer lá no livro de Provérbios assim, pessoal, é o seguinte, é mais fácil vocês ganhar uma cidade fortalecida, uma cidade cheia de força, do que vocês ganhar um irmão ofendido. Você ganhar um irmão ofendido. Tem gente que não volta para a igreja mais. Foi ofendido dentro da igreja e não volta mais. Por quê? Porque às vezes nós nos tornamos o quê? Homicida. Irmão, entrou para a graça de Deus, nós somos chamados para quê? Para transmitir vida.
Nós somos chamados para transmitir vida, para transmitir bênção, e não maldição. Na época da lei, existia o monte Gerizim, existia o monte Ebal, um monte para bênção e um monte para maldição. Mas hoje só existe a bênção para o povo de Deus abençoar uns aos outros. Então, o homicida é aquele que mata, é aquele que tira a vida. E existem dois tipos de tirar a vida. Você pode tirar a vida física e você pode tirar a vida espiritual da pessoa, matar a pessoa, com palavras, com atitudes, com ações. E tudo isso, na hora do arrebatamento, nem arreda o pé da terra. Nem arreda. Por quê? Mas eu fiz. Aí Deus vai mostrar tudo lá na câmara secreta, lá que estava filmado, tudo. Tudo filmadinho. Porque você imagina bem, irmãos, a minha vida, desde o dia que eu nasci, desde o dia que eu comecei a ser gerado no ventre da minha mãe, até o dia da minha morte, está tudo gravado diante de Deus. E nós somos milhões, nós somos bilhões, ou pode ser até trilhões de pessoas. Todo mundo está registrado no livro de Deus, as obras boas e más. E não tem desculpa de chegar lá e falar assim, Deus, o senhor enganou, eu não mexi com isso não. É? Lá na terra vocês tinham o data show, eu também tenho um aqui. Mostra a vida dele. Aí vai começar a mostrar. Desliga, Deus, desliga. Eu estou com vergonha. Aí vai vir coisa pesada ali. Está tudo lá. Ou não? Deus está vendo tudo, irmãos. Deus está vendo tudo. Você pode falar para o seu irmão, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Todas as coisas estão patentes, estão livres diante dos olhos de Deus. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado da parede aqui. Deus sabe. Você vê, os homens já conseguiram fazer segundo eu ouvi dizer, uma câmera que consegue filmar do outro lado da parede. Mas Deus, tudo que tem na terra, Deus já fez lá atrás. Tudo que os homens estão descobrindo hoje foi Deus. Então, irmãos, a pessoa, ele tem que ser, ele tem que lutar para não cometer esse pecado. 1 João 3,15. Olha para você ver, a salvação nossa é apertado. Nós gostamos de cantar aquele no velório, né? No céu não entra pecado. Cantar é fácil, agora o duro é não ter pecado. Ou não? Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Isso aqui aperta, né? Aperta ou não aperta? Repete ele. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Qualquer que aborrece o seu irmão. Irmão. Aí eu aborreço o Zezinho fica aborrecido comigo. Fica triste, magoado, porque eu aborreci ele. E esse pecado, de você só aborrecer seu irmão, você se torna um assassino. Vamos ver essa tradução, fala aí. O capítulo 3:15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si.
Tem ódio. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? Ai, ai, ai. Irmão, o céu não é de qualquer jeito mesmo, não. Eu não gosto de fulano. Eu não dou bem com Bertano. Então, meu filho, pode caçar outro lugar, porque é difícil. Como é que você vai? Chegar lá no céu. Nós não deu bem lá na terra. Fica aí do seu lado aí. Jesus, arruma uma casinha para ele aí. Tem isso não, irmãos. É igual o povo aí, põe a igreja deles mais do que Jesus e acha que quando chegar lá no céu vai estar lá a placa, a igreja nossa está aqui, olha lá, a igreja nossa está aqui. E não tem placa lá no céu. Lá não existe templo, João fala, lá não existe templo porque o próprio Cordeiro é o templo. Lá não existe luz porque o próprio Cordeiro é a luz. Então, aquele que aborrece o irmão, que passa raiva no outro, que odeia, ele é o quê? Assassino. Não, pastor, isso aí, o senhor pegou pesado aí. Não é eu não, ué. Não. Às vezes, quando a pessoa é disciplinada, quando a pessoa é chamada a atenção, às vezes fica com raiva, mas isso aí não está aborrecendo, não. Isso aí é porque às vezes cometeu algum delito e precisa ser repreendido, precisa de disciplina. Agora, a questão da pessoa odiar, aborrecer, a ponto de aborrecer o seu irmão, de odiar, se torna assassino. E nenhum assassino herdará o reino dos céus. Olha para você ver, Êxodo 20:13. É um dos mandamentos que Moisés recebeu de Deus. É um versículo pequenininho. Quem que escreve? Êxodo 20, versículo 13. Não. Não o quê? Não matarás. Pronto. Não matarás. Pastor, isso aí, pregar isso aí para a igreja é perder tempo aí. Aqui ninguém está com peixeira, aqui ninguém está com 38, aqui ninguém. Mas é igual eu disse mais lá atrás. Às vezes nós não temos 38, não temos uma peixeira, mas a gente tem uma língua afiada. Tem uma língua afiada. Tem um versículo em Isaías, olha para você ver. Não está aqui no coisa não, mas o Espírito de Deus me fez lembrar aqui agora. Tem um versículo em Isaías 57:4. Deixa eu ver, é isso mesmo, 57:4 de Isaías, se não me falhe a memória. Isso, 54:7. 57:4? Isso, 57:4. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem alargais a boca e deitais fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência de falsidade? Olha, irmãos, olha o que Isaías fala. De quem fazeis o vosso passatempo? Porque nós temos momentos de passatempo, não tem? Você passa tempo com a família lá na área, lá na garagem, lá na sala, lá na mesa de jantar. É um passatempo. Do que você faz do passatempo que você está lá? Contra quem você escancar a boca para falar mal? E deitais para fora a língua. Para falar de quem? Isso é homicida. Isso é homicida. Ele ainda diz, porventura não sois filhos do quê? Da transgressão e da falsidade. Vocês são filhos da transgressão, vocês são filhos da falsidade. Vocês abrem a boca só para falar mal, só para criticar, só para falar. Isso é homicida. Então, gera em nós, isso aqui, irmão, tem que gerar em nós, sabe o quê? Temor. De nós evitarmos isso, porque se amanhã Jesus voltar e nós tivermos não, pastor, eu guardei todos os mandamentos, mas tropeçou num.
Mas um pode me tirar do céu? Só um? Me tira? Tira. Qualquer que ama e comete, não herdará o reino dos céus. Porque o céu não é por bondade, o céu não é pelo... Não, o céu é pela misericórdia. Do jeito que Deus usa de misericórdia para com Elias, o Elias tem que usar de misericórdia para o seu próximo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria condenado para sempre. E agora que eu alcancei a misericórdia, eu tenho que ter misericórdia. E Deus ainda chega a dizer assim, ó, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então vamos ter misericórdia e guardar esse bichinho que comicha. É ou não é? Fica doidinho para falar. E principalmente quando é coisa ruim, né, dos outros. Ficou sabendo? Ficou sabendo? Desse jeito. Então, vamos guardar para não ser homicida. Porque a única forma que o crente pode matar os outros é com a língua, é com a boca. Certo? Com o uso da palavra. Às vezes usa a palavra para desabafar. Usa a palavra para poder... Hoje eu rebento ele, hoje eu rebento ela, hoje eu rebento ele, eu rebento... Não. Deus não nos chamou para arrebentar. Deus nos chamou para restaurar. Deus nos chamou para levantar. Deus nos chamou para abençoar. Amém? Vamos mais. Ou tá bom? Pode continuar? Pode continuar então? Apocalipse 20, vamos voltar lá em Apocalipse 22 e 15. Apocalipse 22 e 15, é outro pecado. Ah, esse aí não tem na igreja não, pastor. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Quem? Os idólatras. Os idólatras. Aí tem crente que desce a lenha nos outros que adora imagem. E idólatra é só quem adora imagem, irmãos? Hoje nós estamos vivendo a geração dos adoradores de pessoas vivas. Quem vai pregar no culto? Fulano. Não vou não. Eu gosto de fulano. Eu adoro ver ele pregar. Eu adoro aquela cantora, aquele cantor. E a pessoa bate o pé mesmo. Uma vez, eu estava pastoreando numa cidade. Eu falei, hoje eu vou fazer o seguinte, eu não vou de carro para a igreja, eu vou de a pé. E fui de a pé. Aí quando chegou, desci uma rua, vi uma rua assim, para virar, para ir para a igreja. A irmã desceu, quando ela olhou lá na porta da igreja, não viu o carro do pastor. Ah não, vou na igreja não, o pastor hoje não está na igreja. E eu descobri. Aí eu tive que chamar a atenção. Eu tive que chamar a atenção. Isso chama-se o quê? Idolatria. Idolatria, irmãos. Se o pastor estiver na igreja, se o pastor estiver pregando, amém. Se o pastor não estiver pregando, tiver outro pregando, amém, do mesmo jeito. Porque a palavra não é do pastor, a palavra é de Deus. Eu falei para ela, irmã, se Jesus voltasse, você ia ficar. E eu ia embora. Porque não é porque eu não estou na igreja que Deus não vai... Misericórdia, isso é idolatria. Falei mesmo. Não existe isso não. O principal na nossa vida e na igreja, chama-se quem? Se tem um que nós pode pôr tapete vermelho para ele, mas ele rejeitou tudo isso. Quem? Jesus.
Agora eu vou pôr tapete vermelho para homem, comedor de feijão, pecador. Oh, Jesus. Aí nós estamos substituindo Jesus. Então, irmãos, idólatra, pessoa que adora ídolos. Ídolos. Agora, ídolos não é só uma imagem no canto da sala, num oratório. Isso é ídolo, é idolatria, é imagem de escultura. Mas não é só isso. Tem pai que idolatra quem? Filho. Tem esposa que idolatra marido. Tem esposo que idolatra esposa. Tem pessoa que já está igual o Baraque. Eu só vou, Débora, se você for. Ó, se você quiser ir, eu vou. Se você não quiser ir, eu estou indo. Pronto. Irmãos, vocês sabem, a gente lendo assim a Bíblia, por que Deus provou Abraão pedindo Isaac? Você não acha que o negócio ali estava meio virando uma idolatria de Isaac? Tudo era Isaac. Eita, Isaac. Ah, é? Não está tendo tempo para orar mais não? Não está tendo tempo para falar comigo mais não? Eu vou ver quem está no teu coração. Aí Deus pediu. Só que Abraão falou assim, eu te amo, Isaac. Eu te amo muito. Só que acima de você, eu amo Deus. Eu amo Deus. Eu amo a mamãe Sara, eu amo você, mas acima de vocês, eu amo Deus. Então não tem escapa. E nós às vezes, irmão, pastor, graças a Deus, eu não tenho problema de idolatria. Irmão, tem gente que idolatra a casa. Idolatra animal. Idolatra carro. Ou não? Não tem? Idolatra carro? Tem esposa que tem ciúme do marido com o carro, sabia? Você sabe por quê? Porque fica lá alisando o carro. Lustrando o carro. E briga com a esposa. Aí ela fala assim, eu queria tanto você quer carro. Para receber carinho. Celular. Hoje o maior ídolo hoje chama-se celular. Até brinco quando tem irmão fala assim, pastor, vamos fazer uma vaquinha. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, Moisés, eles fizeram um bezerro, deu problema. Você imagina uma vaca. Se o bezerro deu problema. Então, o celular. Irmão, se você estiver saindo de Passos, da casa de um parente seu, você está chegando em Itaú, esqueceu o celular, não, depois eu pego. Mentira! Se tem gasolina, volta, se não tem, volta. Se esquecer a Bíblia, o que faz? Depois fulano leva para mim. Aí para você ver o tanto que a Bíblia está desvalorizada diante do celular. Isso chama-se o quê? Idolatria. Por que ninguém idolatra na Bíblia? Aonde que eu vou, leva a Bíblia. Aonde que eu vou? A pessoa idolatra, irmão, a pessoa idolatra até salmos. Minha Bíblia fica aberta só no Salmo 23. 91, 71. Ixi, o inimigo lá em casa não chega, minha Bíblia fica aberta. Você pode abrir 1000 Bíblias lá. Mas se você não praticar a palavra, ele não respeita a Bíblia aberta, não. Ele respeita quando a Bíblia está dentro de mim e dentro de você. Ele respeita quando a palavra está dentro de nós.
Idolatria. Não, mas é mesmo, irmão. Eu falo porque, olha para você ver como é que é as coisas. Já acontece. Ô irmão, abre a igreja lá para mim. Eu esqueci o celular lá no banco. Acontece. Se esquecer a Bíblia, não, no outro culto eu pego. Não é? Eu tenho outra Bíblia lá em casa. A outra Bíblia, se abrir ela, irmão, no outro dia tem que ir para o hospital. Que isso, pastor? É, poeira. Como é que chama? Mofo. Bolouro. Está lá guardado 100 anos. Nossa, minha Bíblia está zerinha, pastor, mas olha, novinha. 20 anos que eu tenho ela, mas ó, tá zerada. Eu nem sei quantas Bíblias eu já gastei. Mas a pessoa é ídolo. E aqui fala o quê? Que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E a gente, irmão, vamos ser sinceros, a gente acaba. Qual instrumento? O que passa mais na nossa mão? Baixinho aqui, só para nós aqui na igreja. Ah, eles estão vendo lá no YouTube. Vocês aí também, do AD Colheita Oficial aí. O que mais fica na nossa mão? Celular. Antigamente não. Antigamente era Bíblia, harpa, né? Reunião na mesa, almoçava todo mundo na mesa. Agora um janta, come lá no banheiro, sentado, não sei como consegue comer lá no banheiro. E ó, o outro lá atrás da casa virou idolatria. E aqui João foi bastante claro quando ele fala: os idólatras não herdarão o reino dos céus. Idolatrar time de futebol. Tem gente que valoriza mais o time do que Jesus. Ele não fala de Jesus, mas ele fala do time. Olha aqui, eu vou entrar numa área aqui que o negócio vai pegar. Vai fazer o quê? Irmão, tem filho de crente. Se você perguntar a ele assim, ó, abra a Bíblia em Sofonias. Não tem isso? Aonde que é isso? Você falar assim, ó, abre lá em Abacuque. Ele pensa que é jogar truque. Aí você pergunta a ele, vem cá, filho. Você não sei não, pastor. Agora fala a escalação do seu time. Goleiro tal, lateral tal, zagueiro tal, e não sei quem lá mais, reserva, o filho do reserva, a mulher do reserva. Ele sabe tudo, mas não sabe nada de igreja, não sabe nada de Jesus. Está indo para onde, irmão? Para onde nós estamos mandando os nossos filhos? Estamos ensinando eles a idolatrar, 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 idolatrar. Ah, eu quero cortar o belo igual fulano. Aí vai lá e faz uma muquifa no cabelo, um risco que só Deus para ter misericórdia, que você não entende. Que é isso, irmão? Nova era. Ah, ainda bem que você acertou, que é nova era mesmo. A nova era é do anticristo. Então, irmãos, os idólatras. É tão bom quando você ensina, filho, vem cá, fala para mim os livros da Bíblia. Aí ele vai, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e vai por aí adiante. Tem criança aqui que você pergunta, quem foi engolido por um peixe? Criança de 3, 4 anos. Jonas, já sabe. Aí já tem aqui, se você perguntar a ele, irmão, não sabe nem orar, irmãos. Quantos anos você já é batizado? Faz 10 anos, então faz a oração para encerrar. Sei não. Mas espera aí.
Que negócio é esse? Idolatria. Falar da idolatria dos outros é fácil. Enquanto nós estamos vivendo uma idolatria. Enquanto descer a lenha nos outros, está lá fulano prostrando diante da imagem. Eu não acredito naquilo lá, mas está lá prostrando diante do time, está lá prostrando diante de um ator, de um artista, de um pregador, de um cantor. Deus fala e não sente nada. Se ouvir uma música mundana, arrepia. Olha aqui. Ei, minha época. Idolatria ainda que não saiu do coração ainda. Ai, graças a Deus que Deus conhece o coração de todo mundo. Conhece o meu, o seu, de cada um de nós, irmãos. E lá dentro do nosso coração, queria parar. Mas lá dentro do nosso coração está assim, um cantinho para Deus. É igual na casa. A mulher fala assim, ó, ali eu vou pôr televisão, ali eu vou pôr mesinha de centro, ali eu vou pôr não sei o que lá mais, ali eu vou pôr isso, ali eu vou pôr aquilo, vou pôr isso, vou pôr aquilo, ali eu vou pôr minha flor, ali eu vou pôr minha samambaia, ali eu vou pôr minha venca, ali eu vou pôr a... Aí está nós também. Deus, entra aqui dentro do meu coração. Deus, é o seguinte, eu tenho uma amiga aí que eu preciso pôr ele aqui dentro também. Vem cá, Flamengo. Aí, entra aqui. Também tem um cantor que eu gosto demais. Entra aqui também. Aí quando vê que não, você vai, esses pecados vai comprimindo dentro da gente, vai pondo para fora quem? O Espírito Santo. Ih, lá dentro já não me cabe não. O coração dele agora já é vermelho e preto, tricolor, não tem vaga para mim. É azul, não tem vaga. Não tem vaga. Vai, Coringão. Desse jeito, a pessoa. Aí não fala, na igreja não dá um aleluia. Você não escuta aleluia. Não escuta não. Mas se você passar lá de tarde, na hora de um coisa, xingando a mãe do juiz. Crente. Não, pastor, não faz. Irmão, eu vivi nesse mundo. Eu sei como é que é na hora da emoção, da adrenalina. Você esquece que é crente. Vai, filho do Satanás, aí, ó. Então vai idolatrando, vai. Então idolatria não é só imagem de escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Academia pode virar idolatria? Pode. Chama-se culto ao corpo. Eu quero entrar em forma, eu quero ficar. E outra, depois eu vou fazer um lipo, e depois eu vou fazer. E tem gente que está limpando a terra. Está vazando. Irmão, vamos contentar com o que nós temos. Eu vou falar agora. Eu não quero, agora por causa da barriga eu vou assim, irmãos, ora por mim que eu vou fazer um lipo para acabar com isso aqui. Eu não quero morrer agora. E vai chamando o que? Idolatria do corpo, irmão. Idolatrando o corpo. Eu queria sair dessa idolatria, mas não tem jeito. Eu vou ter que continuar falando. Tem gente que chega no espelho. Não, irmão, isso é Jesus. Ou não é idolatria? Tem jeito de idolatrar a gente mesmo? Como que chama aquele homem,
lá no passado, lá, ele mesmo amou ele mesmo, idolatrou ele mesmo. Eu esqueci o nome agora, me fugiu. Narcisismo. Narcisismo. Ele passou a apaixonar por ele. Não foi? Olhou na água. Nossa! Aí agora nós estamos olhando no espelho. No selfie. Aí põe lá. Irmãos, cuidado para nós não idolatrarmos. Não é pecado você fazer uma foto, fazer um... Não, não é não. Mas tudo tem limite, toda hora. E ama. Chamando atenção. Então, irmãos, idolatria, cuidado para não idolatrarmos nós mesmos e nem idolatrarmos pessoas. Tem gente que é assim, se a minha mãe morrer, eu morro junto. Ué, se a minha mãe ou alguém morrer, ué, eu vou ficar sentido, mas eu não vou morrer junto não, ué. É suicídio. Não é? Ué, de eu querer morrer junto? Não chegou a hora. É dolorido? É. Ué, vai fazer o quê, ué? Não tem jeito, você vai levar defunto para casa? Você vai embalsamar ele, fazer uma múmia e pôr lá? Não. É igual, não sei se foi ontem que eu vi um pastor falando, ele falando assim, ele falando assim, que tem irmão viúva, tem irmã viúva, irmão viúvo, que tornou idólatra. Guardou a roupa do marido no guarda-roupa, meu Deus, dá para fulano. Não, pega esse monte de roupa, passa para quem precisa. Eu não posso dar essa camisa aqui, sabe, irmã? Porque essa camisa foi meu tio que me deu. E tem uma voz falando para mim que é para me passar essa camisa para fulano, mas eu ganhei do meu tio. Isso é idolatria. Deus nos testa nessa situação, irmãos. Deus nos testa. Você ganha um terno. Aí ficou todo bonito. Vixe, olha, agora isso aqui é até Jesus voltar. Aí no outro culto, Deus fala assim, ó, dá esse terno para fulano. Esse aqui? Não. Se besta ainda faz assim, ó. Não, esse aqui não, esse aqui eu ganhei. Não, irmão, isso é idolatria. E os idólatras não o reino dos céus. Vamos sair dessa idolatria. 1 Coríntios 6 e 9, e eu encerro aqui, hoje. Pode ler. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha aí. Quem não entra no céu também? Injustos. Injustos. O que é injusto? Que comete injustiça. Que é injusto. Que comete injustiça. Pessoa que não observa a justiça. O injusto é aquele que não observa a justiça. Né? Ele se torna injusto. Segunda, deixa eu ver se eu pus Pedro aqui, mas não pus se 1 Pedro 2 e 9, se não for é 2 Pedro. Acho que é 2 Pedro. Não, é 2 Pedro 2 e 9. Isso. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos? Isso.
Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha para você ver. O que Pedro fala? Assim sabe o Senhor livrar da tentação quem? Os piedosos. Os piedosos, os que são justos. E reservar o injusto para quê? Dia do juízo. Dia do juízo. A pessoa ser injusta. Que não observa a justiça. Lá atrás, na leitura oficial, fala sobre isso. De sermos justos. Lá no livro de Eclesiastes, fala assim, ó: não sejas demasiadamente justo. Oi, pastor, então assim, se não pode ser demasiadamente justo, eu posso ser injusto? Não. Quando falo não seja demasiado, é porque tem gente que é justo demais. Aí prejudica também. A pessoa ser justa demasiado. Ele é mais justo do que todos. Aí isso também entra na injustiça. Certo? Tudo, eu pratico tudo. Então, irmãos, todo injusto também não herdará o reino dos céus. E ainda dá tempo aqui de mais um aqui. 1 Coríntios 6 e 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis, nem os devassos. Aí. Nem os devassos. O que é isso? Cerveja, pastor. Porque tem uma cerveja que chama esse nome, devassa. E o que é devasso? Pessoa libertina, licencioso. Pessoa, indivíduo dado à devassidão, ou seja, pessoa levada pela corrupção moral, sexual, contrária à decência. É o devasso. Não herdará o reino dos céus. Aquele que chega, irmã, principalmente as irmãs, irmão também, tem que tomar cuidado, irmãos. Se é o sexo oposto, paz do Senhor. Paz do Senhor. Agora não é assim, ó, paz do Senhor. Ei, irmãzinha, não sei, eu tô só. Você entendeu? Irmão, isso não funciona. Nós vamos dar liberdade para isso aqui, para devassidão. Eu conheci casos, irmãos conheceram o caso. Abraçar todo mundo. É minha filha, é minha mãe. E depois o negócio escambou. Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio. Paz do Senhor, amém. Fala, não, depois. Então, irmãos, os devassos não herdarão o reino dos céus. Aí eu paro aqui. Quarta-feira vai falar sobre, se Jesus não voltar. 6 e 10 de Coríntios aí. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Aí, para. Quarta-feira é esse assunto, irmãos, e eu não vou pular. Certo? É sobre esse pecado também. Efeminados não herdarão o reino dos céus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E nós vamos explicar o que é, né, essa palavra que está aqui em 1 Coríntios 6 e 10.
se Jesus não voltar. Certo? Ah, pastor, mas hoje, hoje é relativo. Não. O que era pecado ontem, é pecado hoje. O que era pecado na lei, nos 10 mandamentos, é pecado hoje. A lei moral, a lei cerimonial, mas a lei moral tem que estar dentro de nós. Então, quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos entrar nesse assunto aqui, é o primeiro. Ou podia até pular, falar, não vou falar sobre isso não, porque hoje está dando problema, está dando isso, está dando... Não, mas eu não tem como. Ou está aí na sua Bíblia também? A mesma palavra? Ou está só na minha? Está de todas. Deus nos guarde, nos dê força, nos dê graça, para continuarmos sendo